Olhou para a pilha de papéis que acabara de descobrir no cofre do escritório do pai e entendeu que não era dinheiro o que ele queria que Célia escondesse. Rory parou o carro no estacionamento do banco, pouco antes das 9 da manhã, com Célia sentada no assento do passageiro. A ressaca da cerveja ainda a incomodava e a sua boca estava seca como algodão. Ela usava sua armadura de proteção, gorro, óculos, casaco cinza e coturnos. No trajeto da casa de Frank até o banco, Célia revelou que, 1 ano depois do início do namoro, Frank pediu-lhe que assinasse os papéis que a colocavam como responsável registrada pelo cofre de aluguel no banco. Célia nunca perguntou do conteúdo, mas percebeu que Frank ficou muito aflito quando lhe pediu que zelasse pelo conteúdo. Enquanto esperavam no carro, Rory deu uma rápida olhada lateral através da borda dos óculos e notou que Célia a fitava, ansiosa para falar sobre seu relacionamento com Frank. Rory, por seu lado, ansiosa por uma Diet Coke e um pouco de privacidade. Felizmente, um funcionário do banco abriu as portas exatamente quando o relógio digital do carro marcou 9 da manhã. Rory apontou para além do para-brisa. A agência está funcionando. Elas desembarcaram do automóvel e atravessaram o estacionamento. No interior da agência, pegaram um elevador até o andar de baixo e se aproximaram da recepção. Uma funcionária sorriu para elas. Rory deixou que Célia tomasse a iniciativa. Precisamos acessar o cofre 411. Vocês duas são responsáveis registradas? A recepcionista perguntou. Não, Célia respondeu. Só eu. Somente os responsáveis registrados podem entrar no cofre forte, mas você pode esperar na área de recepção do lado de fora. Tudo bem, Rory disse. Obrigada. Célia entregou a identidade e assinou um cartão. A funcionária do banco tirou uma cópia, checou a assinatura de Célia no cartão que estava arquivado e foi buscar a chave mestra em um armário trancado na parede dos fundos. Por pouco tempo, a moça sumiu ao dobrar à direita no corredor e então abriu a porta onde Célia e Rory esperavam. Direto por aqui, ela disse. Elas se encaminharam para o outro lado do andar. Ali, grossas barras de metal separavam a área da recepção da sala do cofre, onde ficavam os cofres individuais. Naquela manhã, o portão fora aberto mais cedo, assim como a porta do cofre mais além. A funcionária apontou para uma área de espera com mesas altas e redondas. Rory se dirigiu até aquela área, observando Célia se afastar com a mulher e atravessar os portões na direção do cofre forte. Alguns minutos depois, Célia reapareceu segurando uma caixa de metal nas mãos. A funcionária sorriu. Me avise quando terminar. Célia colocou a caixa sobre o tampo da mesa alta. Vou deixar você sozinha, ela disse a Rory. Rory assentiu, voltando os olhos para a caixa. Uma vez sozinha na sala, tirou a tampa e observou o conteúdo. Havia apenas papéis dentro. Ela ergueu o primeiro documento, o testamento do seu pai. Virou as páginas lentamente. Não encontrou nada de anormal e colocou aquilo de lado. Ao examinar o documento seguinte da caixa, porém, a sala começou a girar. Lentamente a princípio, mas cada vez mais rápido depois. Rory apoiou uma das mãos na mesa para se firmar e com a outra levantou o documento e o leu. À medida que estudava o documento, a sala girava com tanta força que Rory levou a mão à têmpora e derrubou os óculos. Pegou o último papel no fundo da caixa. Outro documento singular. Quando começou a lê-lo, cambaleou para trás e se chocou contra a parede. Seu gorro escapou da cabeça e ela caiu desacordada no chão. Chicago, novembro de 1981. Angela alertou de que o marido viria procurá-la? Frank perguntou. A mulher permaneceu calada.
Ela está viva? Margaret desviou o olhar de Frank, dirigiu-o para a janela e passou a observar a vasta extensão de terras atrás da casa. Como você me encontrou? Frank aceitou a esquiva sem resistência. Sabia estar no limiar de uma descoberta incrível. Seu nome estava incluído no registro do Bayer Group como o da pessoa que buscou Angela quando ela completou 18 anos e deixou o hospital psiquiátrico. Droga! Pensamos muito a respeito de qualquer pista que pudesse levar até mim. Algo que pudesse nos ligar mutuamente. Achávamos que estávamos seguras. Margaret afastou o olhar da janela. Então agora eu sei como você me encontrou. Mas preciso saber o porquê da sua procura. Foi ele que o mandou? Frank engoliu em seco. Uma sensação sinistra de apreensão pairou na sala, e sua ligação com Thomas Mitchell nunca pareceu tão errada. Existem algumas pessoas que acreditam que Angela ainda está viva, que ela desapareceu para fugir do marido. A polícia se convenceu de que ele a matou e o promotor público expôs o caso bem o bastante para condená-lo. Mas estou querendo saber se eles todos estavam enganados. Foi ele que o mandou? Ela voltou a perguntar. Frank sentiu um movimento sísmico no que estava tentando realizar. Sua jornada fora preparada para ajudar o seu cliente, mas agora ele sentia como se estivesse colocando vidas em risco. Sim, ele respondeu finalmente. Thomas Mitchell me contratou para encontrar a sua mulher. Temerosa, Margaret arregalou os olhos. Você jamais deve contar a ele o que descobriu, entende? Ele jamais deve me encontrar. Eles estavam enganados? Frank perguntou. A polícia e a acusação se enganaram? Thomas Mitchell não matou a mulher? Não, Margaret respondeu. Mas matou muitas outras mulheres. Onde Angela está? Ele matou todas aquelas mulheres, exatamente como Angela revelou. E ela me disse que ele viria procurá-la. Ela me falou que Thomas contrataria pessoas para encontrá-la. Demorou 2 anos, mas Angela tinha razão. Frank guardou para si que já havia discutido aquela pista com o cliente, algo de que ele se arrependeu naquele momento. Uma parte de Frank sentia que ter feito aquilo tinha sido um grande erro. Conte-me o que houve, Sra. Schreiber. Eu posso ajudá-la. Se a senhora precisar de ajuda, prometo que encontrarei um jeito. De outro recinto da casa, Frank ouviu um som agudo. Ele olhou para o corredor. O som veio repetidas vezes, cada vez mais alto. Virou um choro. Venha comigo. Margaret se levantou do sofá, entrou no vestíbulo e começou a subir a escada. Sentindo o suor escorrendo em suas têmporas, Frank seguiu Margaret até o pé da escada. Uma premonição estranha tomou conta dele. Pensou que, se continuasse subindo os degraus, sua vida jamais seria a mesma. Contudo, a atração exercida por Angela Mitchell, o fantasma que ele perseguia, era muito grande para impedir seus passos. Ele ouviu as tábuas do assoalho rangendo sob seus pés ao seguir Margaret até o andar de cima. A cada passo, os gritos ficavam mais altos. Naquele momento, mais do que gritos, eram berros. No alto da escada, a mulher de cabelo grisalho se virou e entrou em um quarto. Frank se deteve quando alcançou o último degrau e então olhou para baixo e viu a longa escadaria que acabara de subir. O corrimão e os degraus de madeira ficaram embaçados em sua visão.
O vestíbulo abaixo, a porta da frente e a agonizante luz do sol vespertina que entrava pela janela giraram juntos em uma imagem distorcida. Ele ainda tinha tempo. A oportunidade continuava na sua frente. Poderia descer correndo a escada e pegar o carro. Poderia se afastar daquela casa e nunca mais voltar. Poderia dizer ao seu cliente que era um beco sem saída. Poderia mentir. No fim das contas, Frank não correu. Em vez disso, virou-se e caminhou até a porta aberta pelo qual Margaret desaparecera. No canto havia um carrinho de bebê. No berço, a criança pequena, ruborizada e exasperada, era a origem do choro. Naquele momento, os gritos eram tão viscerais que Frank teve um impulso de cobrir os ouvidos, mas a curiosidade o atraiu para o quarto. Quando ele entrou, os gritos diminuíram, pois a mulher de cabelo grisalho pegara o bebê nos braços. No quarto, Frank experimentou uma sensação estranha se apossar dele. Parecia que milhares de pares de olhos o observavam. E então ele entendeu o motivo. 3 das 4 paredes do quarto da criança continham prateleiras embutidas. Cada uma com bonecas de porcelana antigas em filas perfeitas, 3 em cada prateleira. Pareciam imaculadas, brilhando sob a iluminação com seus olhos imperturbáveis focados nele. Ele jamais deverá encontrá-la, Margaret afirmou. Parte 3. A Casa da Fazenda. Chicago, maio de 1982. Frank Moore pegou a estrada do condado e acelerou o carro pelo longo trecho de 2 pistas ladeado por milharais recém-plantados. Sua mulher estava sentada ao seu lado, no assento do passageiro. Naquela manhã de sábado, o sol, atrás do automóvel, lançava uma sombra oblíqua na estrada adiante do casal. Chovera durante a maior parte de abril, mas, até aquele momento, maio estava introduzindo a primavera de forma esplêndida, trazendo sol e flores. Para Frank e Marla Moore, a estação também trazia esperança. Como você encontrou essa família, Frank? É uma longa história, mas tenho procurado desde que ficamos sabendo que a lista de espera era tão longa. Na semana passada recebi um telefonema. Você se encontrou com eles sem a minha presença? Só para ter certeza de que a oferta era legítima. Você já passou por muitos dissabores. Frank evitou falar mais. Não queria comentar sobre os abortos. O assunto sempre gerava crises de depressão em Marla, e aquele era para ser um dia de alegria, mesmo que estivesse cheio de enganos. Fiquei sabendo de histórias de pessoas que foram ludibriadas e perderam dinheiro quando não passaram por uma agência formal. Eu queria garantir que essa oferta era legítima antes de deixá-la animada. E é? Frank fez uma breve pausa. Sim, é legítima. Você tem certeza, Frank? Tenho certeza. Ele olhou para ela e viu Marla sorrir pela primeira vez em meses. 1 hora depois, chegaram ao limite da fazenda. Uma cerca branca de madeira, na altura da cintura, cercava a propriedade e prosseguia por hectares. Você está pronta? Ele perguntou. Isso é real? Lentamente, Frank fez que sim com a cabeça. É. Ele pegou o caminho de entrada e, então, estacionou no mesmo lugar em que sempre estacionava. 6 meses tinham se passado desde a primeira vez em que ele viera até aquela casa. Frank perdeu a conta do número de visitas que tinha feito desde o momento em que se deparou com sua descoberta. Desejou ter tido mais tempo para equacionar tudo, mas, independentemente do quanto esperava,
O esquema para o plano nunca seria perfeito. Seria perigoso, talvez até fosse desastroso. Mas perfeito? Não tinha a mínima chance. Frank jamais tinha guardado o segredo de Marla nos seus poucos anos de casados. Ele entrara no relacionamento com a ideia de nunca esconder nada dela. Contudo, às vezes, a vida gerava oportunidades imprevistas. Chamadas inesperadas que tornavam certas transgressões palatáveis no quadro mais amplo, quando a vida nos pedia mais do que pensávamos que poderíamos dar. Os cachorros já conheciam Frank, por isso estavam brincalhões e relaxados, pulando ao lado dele, enquanto ele se encaminhava para a varanda, segurando a mão da esposa. A porta se abriu e a mulher sorriu. Marla, a esposa de Frank, engoliu em seco e assentiu. Margaret. Ah, querida, não. Só a minha avó me chamava de Margaret. Por favor, me chame de Greta. Ela afastou a porta de tela. Entrem. Mal posso esperar que você a conheça. Parte 26. Chicago, 30 de outubro de 2019. Rory carregou a boneca Kashner para a casa de repouso. Encontrou Greta sentada na sua cadeira. Em semanas era a primeira vez, desde antes da morte do seu pai, que Rory a via fora da cama. Uma sensação estranha tomou ao olhar para sua tia-avó. Uma vida inteira de memórias iluminou sua mente. Imagens de fins de semana prolongados passados na casa da fazenda, ocupada na restauração de bonecas de porcelana com Greta. A satisfação que tinha sentido quando Greta deixou que ela colocasse uma boneca acabada sobre a prateleira, no quarto do andar de cima, era algo inédito para ela. Um transtorno obsessivo-compulsivo, diagnosticado quando Rory tinha 6 anos. Havia ameaçado sua infância. Porém, de alguma forma, no quarto do andar de cima da casa da fazenda de tia Greta, Rory era capaz de cuidar das necessidades da sua mente. A restauração das bonecas eliminava todas as tênues exigências do seu cérebro. Os hábitos de Rory e a demanda por perfeição não só eram superados sem julgamento ou tormento ao trabalhar com a tia-avó, como o tempo que Rory passava no quarto do andar de cima exigia todas as ações redundantes e meticulosas que se mostraram um incômodo indesejado durante toda a sua vida. Assim que Rory descobriu essa saída, o resto dos seus dias ficaram a salvo dos pedidos da sua mente. Na vida adulta, Rory começou sua própria coleção de bonecas e lhe aplicou a arte ensinada por Greta. Quando a saúde de Greta começou a falhar, a tia-avó deixou claro que o quarto do andar de cima na casa da fazenda pertencia a Rory e que ela era responsável por zelar pela coleção. Naquele momento, aquelas bonecas ocupavam as prateleiras do recanto de Rory. Contudo, naquele momento, sua infância parecia diferente. Nada era mais o mesmo desde que Rory tinha aberto a caixa do cofre e encontrado uma certidão de nascimento registrando Greta como sua mãe biológica e documentos mostrando Frank e Marla Moore como seus pais adotivos. Rory entendeu muito pouco e queria muitas respostas. Oi, velhinha. Rory a saudou. Greta olhou para ela e voltou a olhar para a televisão sem som. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Rory respirou fundo, com raiva de si mesma pela súbita frustração que sentia em relação a Greta. Um momento de pausa a fez recordar que Greta não conseguia mais controlar os pensamentos aleatórios que a estalavam em sua mente e escapavam pela sua boca. Ele está vindo. Você me disse. Mas há muito sangue. Tudo bem, Greta. Não faz mal. Ele virá atrás de você. Mas temos de estancar a hemorragia. Rory fechou os olhos por instantes.
Ela não havia perguntado nada a respeito de Greta por muitos anos. Na verdade, seus papéis se inverteram ao longo da vida. Greta, outrora a cuidadora que acalmou a ansiedade de Rory, era, naquele momento, a paciente. E Rory era quem acalmava a tia-avó durante as crises de agitação como aquela. O fato de que, naquela noite, Rory querer respostas que só Greta poderia dar não era desculpa para abandoná-la quando a tia-avó estava em apuros. Rory voltou a respirar fundo e caminhou até o lado da cadeira. Ela conhecia o melhor remédio para a desordem de Greta. Era o mesmo que a salvara quando criança. Temos de terminar esta Kastner, disse Rory. O dono está ficando impaciente. Você me prometeu mais uma demão. Greta piscou ao ver a boneca, como se a Kastner a arrastasse ao longo dos anos, para longe das memórias atormentadas do passado e de volta ao presente. Ela gesticulou na direção da boneca. Rory não tirou os olhos da mulher que conheceu como a sua tia-avó durante toda a vida. Até o momento em que a namorada do seu falecido pai tinha lhe dado uma chave do cofre que lhe contara outra coisa. Finalmente, Rory tirou da caixa a boneca Kastner de Camille Bird e a colocou com cuidado no colo de Greta. Do armário, ela apanhou o kit de arte que trouxera algumas noites atrás, pôs as tintas sobre a mesa com rodinhas e a empurrou até o lado de Greta. Na luz do sol, os matizes combinam perfeitamente. Rory apontou para a bochecha esquerda da boneca, mas uma lâmpada incandescente salienta as falhas e sob uma lâmpada fluorescente fica descolorido. Mais uma demão, Greta afirmou. Eu vou polir o lado não danificado para harmonizar tudo. Rory sentou-se na beira da cama e observou o trabalho de Greta. A visão dela restaurando uma boneca transportou Rory de volta à casa da fazenda para os longos dias de verão e as noites silenciosas. Rory passara todos os verões da infância na casa de Greta. Durante o ano letivo, se uma crise de obsessão se apoderasse dela, os pais de Rory a pegavam na escola mais cedo na sexta-feira para levá-la para um fim de semana prolongado na casa da fazenda. Não havia melhor remédio para o transtorno obsessivo-compulsivo e a ansiedade do que uma visita ao campo e às restaurações de bonecas que a aguardavam ali. Naquele momento, enquanto Rory, sentada, observava Greta, o relaxamento que ela normalmente sentia durante a restauração de uma boneca foi substituído por milhares de perguntas. Você está trabalhando? Greta perguntou, afastando Rory de seus pensamentos. Sim. Conte-me. Rory fez uma pausa. Fazia semanas que não tinha uma conversa significativa com Greta. Aquela noite, porém, apresentava uma rara janela de lucidez, na qual a sua tia-avó estava interativa e coerente. Essa boneca, Kastner, pertencia a uma garota que morreu. Greta parou de pincelar e encarou Rory. Ela foi morta no ano passado. O pai dela me pediu para investigar o caso. O que aconteceu com a garota? Rory piscou diversas vezes, consciente mais uma vez do tanto que negligenciara o caso. Uma pequena parte de si estava preocupada com a decepção que causaria em Ron Davidson. Uma parte maior se afligia por Walter Bird, que acreditara que ela faria justiça para sua filha. Mas principalmente seu coração doía por Camille Bird, cujo espírito esperava que Rory o encontrasse e o ajudasse a ter descanso, que o tirasse da cova do Grant Park e o colocasse cuidadosamente no lugar a que ele pertencia, para que a garota pudesse encontrar a paz. Ela se lembrou de outro sonho que tivera com a garota morta. Estava no Grant Park e sacudia o ombro de frio de Camille, que jazia inanimada sobre a colina relvada, tentando acordá-la, mas em vão.
Rory focou novamente os olhos, retornando do abismo errante dos seus pensamentos. Greta olhava para ela. Ainda não sei. Por algum tempo, Greta ficou encarando Rory. Então voltou ao trabalho. Uma hora depois, Greta acabou de polir e colorir a bochecha e a testa. Ela limpou o rosto uma última vez até a boneca Kashner, antes danificada e em mau estado, parecer impecável. Greta ficou perfeita. Rory se lembrou da rachadura profunda que passava sobre a órbita do olho esquerdo ao examinar pela primeira vez o brinquedo na biblioteca. Quando Rory pôs a boneca na horizontal, o olho esquerdo fechou em perfeita sincronia com o direito. As bochechas formavam um par perfeito, e a rachadura que começava no contorno do couro cabeludo e descia até o queixo desaparecera. O mais perto da perfeição que vamos conseguir. O pai da menina ficará feliz com o que você fez. Com o que você também fez. Greta voltou a olhar para a boneca. Rory a observou, temendo que Greta de repente caísse em um momento de desorientação e que sua mente fosse embora pelo resto da visita. Naquela época, as mudanças abruptas de comportamento aconteciam tantas vezes que Rory não ficava mais surpresa. Greta estava presente e alerta num instante, e no seguinte se ausentava. No entanto, em vez de assumir um olhar distante e vazio de demência, Greta falou como se examinasse a boneca. Isto me lembra de quando você era jovem. Rory assentiu. A mim também. Greta sorriu. Às vezes, parece que aqueles verões aconteceram ontem. Greta... Rory se levantou à beira da cama e se aproximou mais. Por que os meus pais me levavam para sua casa com tanta frequência? Por que eu passava todos os verões da minha infância na casa da fazenda? Greta manteve silêncio por um bom tempo. Então, tirou o olhar da boneca Kashner e o dirigiu para Rory. Você era uma criança nervosa, mas encontrava paz na minha casa. Rory não podia discutir aquilo. Toda a ansiedade que cercava seus dias, a angústia que subia como a névoa matutina de um lago, dissipava-se quando ela estava na casa de Greta. Contudo, naquele momento, Rory entendia que havia outro motivo para ela ir para lá. O tempo que eu passava com você era um acordo, Greta? Algo que você combinou com Frank e Marla? Greta piscou, mas não respondeu, e voltou a olhar para a boneca no seu colo. Eu encontrei os papéis, Greta. Papai tinha um cofre no banco onde ele os guardava, minha certidão de nascimento, os documentos da adoção. Por um minuto inteiro em silêncio, Rory olhou para a tia Greta, permitindo que a confissão da sua descoberta se estabelecesse entre elas. Queria pressionar por respostas, queria ouvir a verdade da única pessoa ainda viva que poderia fornecê-la. No entanto, Rory viu os olhos de Greta recuando para aquele lugar distante, talvez de propósito. Mais provavelmente, porém, apenas o resultado de um pequeno período de coerência que havia gastado seu valor antes que a demência levasse a mente de Greta de volta ao esquecimento. Observando Greta, Rory sentiu saudade da mulher que conheceu desde sempre. Uma mulher que salvou sua infância do que talvez tivessem sido anos de sofrimento e zombaria. Uma mulher que ela sempre considerou como tia-avó, mas cuja identidade, naquele momento, se misturara na sua percepção como uma mesa de jantar totalmente posta, perfeita e ordenada, sendo virada. De repente, as peças ficaram muito bagunçadas para que se pudesse ordená-las. Rory via isso nos olhos de Greta. A tristeza pelo término da restauração da boneca Kashner. Aquilo tinha sido um canal para o passado.
Para os verões e os fins de semana em que uma menina desenvolver uma amizade duradoura e uma ligação indestrutível com uma mulher de meia idade que ela conhecia como sua tia-avó.